e vamos ter um momento aqui de reflexão sobre um texto bíblico que iremos ler agora. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. É um texto bem conhecido, certamente você já ouviu muitas vezes, certamente você já deve ter assistido peças teatrais relacionadas a esse texto, você já deve ter ouvido canções. Hoje, não coincidentemente, nós ouvimos 3 canções que fazem alusão a essa passagem, a esse texto, ou que foram inspiradas nele, de modo que talvez a sua mente esteja até saturada sobre o conteúdo que nós vamos ler aqui. Mas a palavra de Deus, ela renova em nós a esperança a cada dia. Todas as vezes que lemos, que voltamos ao mesmo texto, ele nos fala de um modo particular, faz com que a gente enxergue alguma coisa especial no texto e atinja alguma necessidade nossa. É assim a palavra de Deus. Então eu quero ler com você mais uma vez esse texto de uma parábola de Jesus. Parábola era uma história que Jesus contava para tirar dali lições e ensinar as pessoas. O texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Jesus estava contando uma série de parábolas. 3 parábolas fazem parte do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E as 3 parábolas são muito semelhantes. A primeira fala sobre uma ovelha perdida e um pastor que deixou das 100 as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha perdida até encontrá-la. A outra é sobre uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda, dentro da sua própria casa. E ela não descansou enquanto não encontrou a dracma perdida. E essa terceira parábola, a do filho pródigo, a do filho que pediu a sua parte na herança e foi para uma terra distante.
Bom, o que essas três parábolas têm em comum é que alguma coisa ou alguém sempre se perde e precisa ser encontrado. E geralmente, quem está perdido não sabe que está perdido, não tem consciência que está perdido. E, e não tendo essa consciência, não tem condições por si só de se achar, de se encontrar, de retornar. São carentes da graça como manifestação singular do amor de Deus, para que se encontrem novamente, para que vivam de acordo com o seu propósito. Aquele rapaz, o filho caçula de um homem que era proprietário de uma fazenda, possivelmente, tinha riquezas, tinha bens. Esse filho caçula reclamou a sua parte na herança. E reclamou a sua parte antes do tempo, porque é claro que era o seu direito. Nós lemos no livro de Deuteronômio que o filho caçula ele tinha direito a 1/3 da herança do pai. Mas o que acontece é que ele reclamou a sua parte da herança com o pai ainda vivo, o que parecia um insulto ao seu pai. Era como se ele estivesse apressando a morte do seu pai, porque ele queria logo, era a parte da sua herança. Embora isso não fosse comum e nem legal, a sua insistência fez com que o pai se dispusesse daquela parte que cabia ao rapaz, do 1/3 dos bens que ele possuía, e colocasse diante do filho, colocasse à sua disposição. Olha, nós fazemos isso. Sim, nós fazemos isso. Apesar de a vida nos receber de forma tão generosa, nós queremos sempre mais. Não nos contentamos com o que temos. A vontade de ter mais nos leva ao ponto de reclamar o direito de determinada porção da vida, de determinar o nosso próprio destino, nosso próprio caminho. Nós queremos mandar, não queremos limites ou alguém que nos diga o que nós devemos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Esse desejo nos leva a ultrapassar os limites de uma relação estável quando pedimos mais espaço, insistimos até arrancar dessa relação a parte de nós que ainda vive no outro. Assumimos uma independência inconsequente para nos tornar senhores do nosso próprio caminho, deuses que olham apenas para si mesmos e adoram a própria imagem, a ponto de colocá-la no centro de toda a existência e fazer dela a sua causa primeira, para onde tudo que é bom deva convergir e tudo que traz dor ou tudo que traz algum tipo de sofrimento, algum mal, deva ser afastado da nossa vida, porque nós não queremos. Colocamos a culpa no antropocentrismo que invadiu o cenário mundial e pôs fim à Idade das Trevas, tornando as pessoas insensíveis e extremamente individualistas. Mas, na verdade, somos o que sempre fomos. Crianças que querem a sobremesa antes de terminar o almoço. Pródigos que se afastam da relação com Deus, roubando dele a parte de nós que deveria estar em harmonia com ele, em harmonia perfeita com o nosso Pai, com o nosso Criador. Veja bem, o garoto cheio de sonhos e de ilusões partiu para uma terra distante, certamente porque não queria a proximidade com a sua casa, com seu pai, com a sua família, com o seu irmão, porque ele tinha um irmão, ele era o caçula. E nem cita o seu irmão, pelo menos nessa parte da leitura que nós fizemos. Chegando lá, depois de ter fugido, depois de ter abandonado a sua casa, o seu lar e tomado um rumo para um lugar distante, longínquo, ele gastou
tudo que levou de casa, vivendo de forma leviana e irresponsável. Não sabemos exatamente o que ele fez com os bens que transformou em dinheiro, mas é possível que tenha bancado festas, atraído pessoas para perto com a intenção de que essas pessoas suprissem a ausência que ele sentia na alma. O que ele não esperava é que houve uma crise naquela região e como tudo que nós transformamos em dinheiro acaba, o rapaz começou a passar necessidades. Olha só, sem perceber, nós agimos da mesma forma. Nós também fazemos assim. Nós escapamos de casa levando vida, juventude, energia e certa inocência em relação à crueldade do mundo. É claro que nós flertamos com a maldade de pessoas que nós nem conhecemos bem. Isso porque o nosso coração já tem uma certa inclinação para o engano. Pois a primeira pessoa que nós aprendemos a enganar é justamente a que mais queremos agradar. Olha só. Aprendemos cedo a arte da mentira e com ela iludimos a nós mesmos. Mentimos porque achamos que a verdade dói. Então fugimos para longe dessa verdade. Relativizamos os valores para viver uma ética hedonista. Criamos a nossa própria narrativa onde somos as vítimas massacradas pela insensibilidade dos outros. Compramos as pessoas para falarem bem de nós. Isso porque até as relações mais comuns do cotidiano, seja no ambiente doméstico ou no trabalho, onde quer que seja, entre colegas ou amigos, no fundo, o que rege todas essas relações são interesses em qualquer outras coisas que não sejam a própria relação, que não seja a própria amizade, que não seja a outra pessoa. Coisificamos as pessoas. O instinto que busca o prazer faz com que um rapaz olhe para uma garota e se interesse sexualmente por ela antes mesmo de se apaixonar. Da mesma forma, nós buscamos primeiramente o bem que as pessoas possam nos proporcionar. Depois de algum tempo e alguma insistência do tipo das que acontecem num casamento ou numa amizade antiga, isso para aqueles que têm paciência, é que nós descobrimos a cumplicidade e a verdadeira amizade. Mas a maioria das pessoas não tem paciência para ver as relações amadurecerem, pois elas vivem apenas para si mesmas. E aí, como aquele garoto, como aquele rapaz da parábola, chegam aos limites da necessidade extrema, não só de comida para o corpo, mas principalmente falta de substância na dimensão espiritual, ausência de conversa sincera com base na verdade, que confronta sim a nossa condição humana, mas que providencia um lugar de paz, onde a consciência não pesa de culpa, mas repousa tranquila, e esse lugar é a presença de Deus. O moço encontrou uma alternativa para continuar vivendo naquele lugar, apesar da fome, apesar da escassez, apesar de terem acabado todos os seus proventos. Ele foi se associar a um cidadão daquela região e ofereceu o seu trabalho para cuidar de porcos. Veja só. A parábola diz que ele ganhava tão mal que desejava comer as vagens que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Que situação deplorável. Ao menos ele foi procurar um trabalho, coisa que antes nunca tinha feito. Conforme o historiador Heródoto, a atividade de cuidar de porcos era considerada degradante e humilhante, não só entre os judeus, mas em muitos lugares do mundo antigo. O lugar que o rapaz escolheu para viver não era somente pobre de alimento, como também era pobre de amor e de solidariedade. Isso porque ele trabalhava em regime de semi-escravidão, sem direitos e nem garantia de que ia comer na próxima refeição,
por isso desejava comer a lavagem dos porcos. Olha, os vícios são atividades improdutivas e autodestrutivas que se assemelham muito com o trabalho degradante e humilhante, como o de cuidar de porcos no mundo antigo. Assim como o cuidador de porcos era indigno de viver numa sociedade, tinha de viver no campo, separado das pessoas, e não podia entrar nas cidadelas, não podia entrar na polis, na cidade. Também as pessoas viciadas em alguma coisa se tornam alienadas da realidade. Elas se colocam em um outro lugar, o lugar de uma alucinação fantasiosa que acontece na mente e ilude o simples usuário de um cigarro, dando a ele ou a ela a prazerosa sensação de que tem mais poder, mais capacidade ou sex appeal. Há viciados em estilo, em religião, em tecnologia, em poder, em sexo casual ou em qualquer outra droga que produza o mesmo efeito na pessoa. O vício tira o sabor da vida real e os viciados sabem bem disso. Viciados perdem o paladar pelo simples, pelo natural, pelo orgânico, vendem o direito à herança por um prato de lentilhas, como fez Esaú, ou transformam a riqueza do pai em dinheiro para comprar com ele a felicidade, mas logo se dão conta de que não podem. Então o vício aparece como continuação de uma fuga que começou bem antes, quando ainda estavam dentro da casa do pai e desejavam sair levando sua parte da herança. Todos nós fazemos esse caminho de fuga da realidade, da verdade, de nós mesmos e de Deus quando buscamos satisfazer a própria vontade com prazeres imediatos, de forma leviana e irresponsável, como fez aquele rapaz, como fez aquele moço. Veja bem, milagres acontecem. Mas o que explica um milagre? Nada que possamos pensar ou elaborar com o nosso raciocínio é capaz de explicar um milagre. Nossa melhor explicação para o milagre é o silêncio humilde e contemplativo diante do imponderável. A parábola que Jesus contou diz que foi assim. Inexplicavelmente o jovem petulante, fugitivo, leviano e viciado em sua própria condição, do seu inferno particular, num momento de improvável lucidez, caiu em si e se arrependeu. Quem pode enxergar claramente quando a luz está apagada? Quem pode sair do fundo de um rio quando se está preso a uma enorme pedra? Ou quem pode reviver quando se está morto? Ninguém pode. Mas aquilo que é impossível aos homens, a Deus é possível. E é por isso que a nossa salvação é prerrogativa de Deus. É dom, é milagre, é graça e não se explica pela racionalidade humana. Nos arrependemos porque algo acontece numa esfera superior e sem sabermos como, de alguma forma somos surpreendidos por um momento de lucidez e tudo fica claro. O primeiro ato do menino arrependido foi dizer a si mesmo: me levantarei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser mais chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O encontro aconteceu primeiro consigo mesmo. Porque alguém alienado tanto de Deus quanto de seu semelhante é uma alma solitária. Ele só tinha a si mesmo. E esse é o tipo de conversa que não queremos mediadores. Precisamos nos encarar para decidir se vamos levantar e voltar ou continuar fugindo, como sempre fizemos. Até esse ponto, nós estivemos observando o comportamento daquele menino, daquele rapaz. Mas a partir daqui, o texto nos faz olhar para uma outra perspectiva.
A decisão tomada de voltar para casa não altera o fato de que o pai estava esperando por ele desde a sua saída. A cena aqui é de tirar o fôlego. Havia um pai esperançoso, que sempre olhava para o caminho por onde o seu filho um dia partiu. O tempo e o espaço não foram obstáculos para o sentimento daquele pai que sabia no íntimo que aquele dia chegaria, e de fato chegou. De longe ele reconheceu, mesmo com a aparência abatida do filho, mas talvez pelo jeito de andar, que se tratava dele mesmo, aquele garoto que havia saído de casa e que agora estava voltando, e que agora estava retornando para casa. E imediatamente o seu coração se encheu de compaixão pelo seu filho. Essa compaixão fez com que ele saísse correndo na direção do filho, se lançasse ao seu pescoço e o beijasse o quanto foi suficiente para demonstrar os seus sentimentos. A festa foi imediatamente ordenada e junto com ela que os empregados trouxessem roupas novas para vestir adequadamente o filho, um anel para ser colocado em seu dedo e sandálias para os seus pés. Festa e alegria pelo retorno do filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. Voltar é sempre uma decisão. Mas voltar para onde, se nunca saímos de nossas casas, do convívio familiar? Voltar para Deus, para dentro da própria consciência e assumir que o nosso caminho tem sido um caminho de fuga desesperada e de fantasias ilusórias, como o esconderijo de Adão e Eva em meio às folhagens do medo. Devemos escolher voltar pelo caminho para a verdade e pela vida. E devemos fazer isso não pelo atalho da religião ou pela trilha incerta da racionalidade, mas pela via pavimentada da fé que foi construída por Cristo Jesus. Não permita que as memórias das coisas erradas que você já praticou sejam um embaraço para que você volte. Não pense que não tem mais jeito, que você foi estigmatizado, que Deus selou um juízo sobre você e para você já não há solução. Não vale a pena viver fugindo de quem te ama e quer tornar real aquilo que já é possível, a reconciliação e o retorno ao lar, à casa do Pai. O abraço e o afago do Pai nós recebemos diante da cruz, onde Jesus Cristo morreu, levando sobre si os nossos pecados, propiciando perdão para uma consciência perturbada pela própria presença carregada de culpa e medo. Não há mais inferno para aqueles que decidem, com o Espírito da graça, voltar para a casa do Pai. Ao contrário disso, eles são vestidos com justiça do próprio Deus, recebem e usam o anel da aliança pelos méritos de Cristo e calçam as sandálias do Evangelho para que seu caminho possa ser pautado pela ética de Jesus. Além disso, Deus ordena que haja festa pelo retorno daquele seu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Hoje é dia de tomar uma decisão. Hoje é dia de voltar-se para o Senhor. Hoje é dia de abrir o seu coração e ouvir a voz que fala dentro de você, que te chama para um retorno ao lar, para uma reconciliação certa, para uma vida de felicidade, de festa e de regozijo na presença do Pai. Diga sim e volte para a casa do Pai, em nome de Jesus.